Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Milão Conecta Podcast. Esse podcast que tem o intuito de conectar arquitetura, designer e principalmente pessoas. A convidada de hoje é super especial, o fenômeno da internet. Então, eu tenho certeza que se você gosta de ambientes bonitos, de interiores bem elaborados, e o algoritmo já enviou um vídeo dela para você. Então, eu tô aqui com uma super profissional que eu conheço há anos, que é a Sabrina Ferreira. Seja bem-vinda, Sabrina. Muito obrigada. É muito especial estar aqui hoje. Que bom, né? A gente negocia, vamos dizer assim, há anos, né? Então, a gente tem essa reciprocidade aí de confiança, né? Tanto da indicação do profissional, quanto a indicação das lojas. E aí, hoje a gente tá aqui no podcast para criar conteúdo, para bater um papo, falar um pouco mais da Sabrina, dos trabalhos, dos serviços, como que essa ascensão digital, além do trabalho do dia a dia, né? Como que é lidar com isso tudo. Ainda tem família, tem bastante assunto pra gente conversar. Sabrina, eu começo assim pela história. Quem é a Sabrina? Como começou a Sabrina, designer? Como que aflorou essa tua vontade de participar da vida das pessoas, de criar ambientes que elas vão conviver ali? Então, desde muito cedo, né? O design, eu acredito muito que mora assim no sangue dentro da gente, que é aquele apreço, aquela vontade de ver algo bonito, de ver os ambientes bonitos. E desde muito pequena, eu sempre gostei de ter a casa tudo arrumada. Eu lembro que a minha mãe, eu gosto muito de contar isso, porque é muito legal, assim, quando a gente revive o momento, né? A minha mãe tinha aqueles guardanapinhos de crochê que a minha avó fazia e era bonito decorar com aquilo. E aí eu pedia pra ela fazer vários joguinhos pra toda semana eu poder botar um joguinho novo pra deixar a casa sempre bonita e arrumada, mesmo sendo uma casa muito simples, né? E então, desde muito nova, eu tenho esse apreço pela estética dos ambientes. E quando eu pensei assim, Sabrina, meu pai, né? Sabrina, o que tu vai fazer quando crescer, que não se formar e tá perto, e agora? E eu disse, pai, eu quero ser arquiteta, né? E aí o meu pai disse, não, tranquilo, o pai vai pagar a faculdade pra ti. Só que eu sabia que meu pai não tinha condições de pagar. E eu disse, não, pai, deixa comigo que eu vou dar um jeito, né? E acabou que no momento que eu comecei a pensar assim, não, vou estudar, vou, né, me dedicar, eu pensei em fazer o design de interiores primeiro, para depois ver se eu ia gostar, né, de lidar com isso, era realmente o que eu queria, para poder investir, porque eu também não tinha condições de pagar, né, a arquitetura. E aí, desde então, eu não parei mais de trabalhar, fiz design de interiores e sou muito grata pela profissão, porque realmente fez eu deslanchar no que eu realmente gosto. E até é muito interessante que um ponto que eu não falei é que quando eu comecei a trabalhar, eu não podia trabalhar nisso, enfim, né? Meu primeiro trabalho foi como tia da van. Tia da van? A van escolar, claro. Da van, né? Não da van. A minha mãe e a minha família toda trabalhava com transporte escolar. Então, foi meu primeiro emprego, assim, de ajudar a cuidar das crianças, atravessar a rua. E eu lembro que eu ganhava R$300. Nossa, e era feliz, né? Quando a minha mãe conseguiu o emprego, pra mim, eu tinha 14 anos, era bem novinha. E eu sempre fui aquele instinto de vamos fazer, temos que se movimentar, sempre muito agitada. Imagino, né? Uma van escolar é agitada. Meu Deus, as crianças, aquela loucurada. E eu queria botar ordem, né? Tudo bonito, assim, sentado. Que eu apreço na estética até das crianças, assim, na ordem, né? Era bem chatinha ali pra ficar tudo organizado. Também muita responsabilidade. E aí, eu lembro quando ela conseguiu, eu fiquei tão feliz, tão feliz. E aí, quando eu recebi meu primeiro salário de R$300, eu já comprometi. Fui lá na loja, ainda meu padrasto trabalhava na Lojas Colombo. Claro. E eu fui lá e me endividei, né? Comprei meu roupeiro, comprei minha cama, fazia as parcelinhas ali pra pagar, pra realmente ter meu quarto bonito. E isso foi evoluindo. Depois, quando eu vim morar aqui em Florianópolis também, que eu consegui evoluir, ter um emprego melhor e tal, ganhava um pouco mais, R$1.600. E aí eu disse, não, mãe, agora nós vamos reformar a cozinha, porque agora é comigo. Não tem essa história, não tem desculpa. A cozinha vai ser toda nova. Porque aquilo me incomodava muito, assim, de a casa não ser bonita, como eu queria, né? Então, desde muito cedo, eu venho tendo esse apreço, assim, pelo ambiente bonito, pela estética. E aí, quando eu fiz design de interiores, aquilo foi o sonho da minha vida e eu fiz. E não consegui mais parar de trabalhar, né?
E o designer de interiores, eu vejo que ele é tão importante que até ele é uma profissão tão valiosa quanto a arquitetura, né? A arquitetura tem o seu valor também. Tanto que muitos arquitetos, depois que acabam a faculdade, eles voltam para fazer o curso de design de interiores, porque é um curso com bastante especificidade, né? Tem toda uma técnica que talvez na cadeira, lá na faculdade, não seja tão explorada igual um curso mesmo de design, né? Muito, assim, eu acredito que o designer é bem específico, né? Então, a gente realmente usa todo o tempo do curso para estudar interiores, coisa que na arquitetura não é, né? É uma parte só da arquitetura que estuda design de interiores. E, na verdade, a gente se forma tanto em design quanto arquiteto sem saber muita coisa. A gente vai lá muito na técnica. Então, eu lembro que quando eu me formei, um tio meu tava terminando a faculdade também. Eu disse, tio, como que é ser formado na faculdade? Porque eu tô me formando aqui em design e eu tô meio perdida, assim, o que eu vou fazer? Será que eu tô boa o suficiente? E, na verdade, a verdade é que a gente aprende na prática, né? Aprende no mercado. Aprende se inserindo no mercado, fazendo, errando, aprendendo e tendo coragem. Tendo coragem de encarar e errou, admite que errou, vamos fazer de novo, vamos melhorar. Se tu sabe mais que eu, me ensina, vamos buscar. E fazendo sempre cursos complementares, né? Então, isso é bem importante. Legal. Aí, nesse fio da história, após quando tava se formando ou se formasse, aí tu já foi trabalhar no escritório de design de interiores ou tu foi para uma loja de imóveis, pro mercado, assim? Então, eu comecei trabalhando numa loja. Na verdade, quando eu estava estudando, um ano antes de eu me formar, eu morava no Cobrasol e eu fui entregar currículo, que ali antigamente tinha muitas lojas ali, né? Até hoje ficou sem, agora poucas. Mas eu fui ali entregar currículo de porta em porta, papelzinho, assim. E, enfim, depois ninguém me chamou, né? E aí eu engravidei no meio da faculdade, que na vida traz surpresas. Eu já era casada, muito nova. E aí engravidei, tive a minha filha, daí, né, me formei, engravidei. E aí, quando a minha filha tinha um aninho, uma das lojas me ligou, depois de mais de um ano. Sabrina, olha só, tu ainda tá disponível no mercado de trabalho, não sei o quê. Aí eu disse, meu Deus, né, foi o senhor que me mandou, porque depois de mais de um ano, quem queria guardar um currículo de papel mais de um ano? E aí foi muito assim de Deus, porque lá eu entrei sem saber praticamente nada, recém-formada, depois de um ano, com uma filha pequena, bem desafiador. E eu lembro que na entrevista eu falei assim, pra Dani, né? Eu disse, Dani, eu tenho só uma questão que eu tenho de falar, assim, que é bem importante. Eu tenho uma filha, tem algum problema? Porque na minha cabeça era um problema a gente ter uma filha ali, né? E ela não, super gostou e tal, me contratou. E aí, dali, então, eu fiquei muitos anos trabalhando na parte de móveis, fazendo projetos, vendendo móveis e aprendendo muito, né? Deixa eu puxar um paralelo aqui. Como é intrínseco esse negócio do tipo... assim, não sei se o que foi impregnado nas gerações anteriores, que tipo, se a mulher se ela tá gestante... ou ela tem um filho, e o receio de falar com o empreendedor, com o empresário, que tipo assim, será que ele vai gostar ou não vai gostar de eu ter um filho, eu ter uma filha, eu estar gestante, ou eu pretendendo ter filho? Eu te digo isso porque a gente tem várias colaboradoras aqui nas empresas, e aconteceu um caso que entrou uma colaboradora super alto potencial, trabalhadora, e ela engravidou. E aí ela foi falar pra gerente, tipo assim, tô grávida. E meio com receio de falar pra gente, pra gestão, sabe? Uhum. E aí a sorte que a nossa gerente já tinha passado por uma gestação aqui dentro. E aí ela assim, primeiro assim, calma, fica tranquila, que tu tá numa empresa boa e não vai ter problema nenhum, né? Porque dá um medo, né? A pessoa já pensa assim, meu Deus, eu tô grávida, vou ser demitida. É o programa mental que a gente cria. E quando eu tava, né, com a nenê pequena, eu disse, vou na entrevista, gente, eu vou ter que falar que eu tenho uma filha e talvez eles não me queiram. E bem no final que eu fui falar, assim, pra ver se não, né, ouvi tudo, curti aquele momento, foi muito, muito importante pra mim, foi um sonho realizado, assim. Eu acredito muito em Deus e eu acredito que Ele preparou, sabe? Porque não pode. E no momento que eu falei, ela reagiu tão bem. E aí, depois de muitos anos, eu perguntei, tá, mas me conta o que tu pensou, assim, né? Porque eu fiquei tão insegura.
E ela disse, olha, eu achei maravilhoso, porque você tem uma filha, quer dizer que você tem responsabilidade, precisa trabalhar, não vai falhar comigo. E não é uma jovem que vai ficar aí nas baladas da vida, por exemplo, sabe? E eu disse, nossa, que coisa boa, né? Mas eu tava com muito medo. Então, é isso que eu quero chegar, nesse medo, né? Que provavelmente veio de gerações anteriores. E pelo contrário, a nossa posição é justamente essa. Ser perfeito, como a Dani resumiu bem. A Dani é a Dani e o Vieira da Inusitar no Cobração, né? Um abração pra eles. Cara, se a pessoa ela cuida de um filho, então ela vai cuidar do teu cliente, vai cuidar da tua loja, ela vai ter uma sensibilidade maior. Então, eu acho que eu vejo bem como positivo. Tanto é que a gente tem várias mulheres aqui trabalhando no grupo e a gente tenta fazer uma gestão com flexibilidade, né? Porque a gente sabe que algumas vezes tem que levar no fono, outra não é isso. Às vezes o filho ficou doentinho. Cara, mas vai, cuida, porque depois ela vai cuidar do teu cliente, vai cuidar da tua loja, vai cuidar da tua marca. Enfim, é muito mais positivo do que negativo. Então, acho que a gente foi legal falar sobre isso, porque cada vez mais a gente tem que tirar essa crença, o que foi falado lá nos anos 80, 90, que fique por lá e vamos mais atuais, né? O desafio, assim, de você entrar no mercado de trabalho com esse medo, né? Hoje não faz mais sentido. E os novos gestores, eles vêm mudando os nossos programas mentais mesmo, né? Os empresários em si, de que a pessoa que tem uma criança tem muito mais ambição, vamos dizer assim, de vencer na vida. A minha motivação diária é a minha filha. Por que eu quero ser alguém melhor? Por que eu quero ganhar mais? Por que eu quero crescer? Para dar uma vida melhor. E aquele que tem um filho sabe o que eu tô falando. E aquele que não tem, talvez não entenda profundamente. Mas quando a gente tem um neném ou uma filha, um filho em si, você tem uma motivação diária extraordinária, muito maior de quando não tem. E é aquela força que você tira, que não sabe de onde, né? Perfeito, exato. Voltando. E aí, entrasse lá no Vieira, na Dani, e aí foi pro mercado, recebendo cliente, montando espaços com os programas dos móveis, só que... E aí tem isso, né? Tu monta os móveis, só que só os móveis não vende, ele vende com a ambientação que vocês fazem nos projetos. Exatamente, toda a habilidade que você tem de mostrar soluções para o cliente, porque nada mais é do que quando o cliente entrava na porta da loja, ele precisa de quê? Ajuda. É isso que ele quer. Resolva o meu problema, por favor. Então, você tem que ter essa empatia de dizer, tá, o que você precisa? E eu vou personalizar tudo isso para você, para trazer essa solução. E ali, a Inusitar, eu tenho muita gratidão e honro muito eles. A Dani e o Vieira foram uma família para mim durante muitos anos e foi uma escola. E eu recomendo para muitas pessoas, assim, sair da faculdade, agora o que eu faço? Procure um lugar assim para trabalhar, ou uma loja, ou um escritório que realmente consiga trazer essa experiência para sofrer menos, vamos dizer assim, no mercado de trabalho. Porque fazer tudo isso sozinho é muito desafiador. Porque quando você faz sozinho, não é só vender, né, o seu trabalho, você tem que aprender a vender, porque você não sabe vender. Você tem que aprender a negociar, porque na faculdade também não aprende. Você tem que aprender a fazer os projetos, que na verdade você não aprende. Solucionar, fazer layout, enfim. Lidar com prestador de serviço, com prazo de entrega. Saber fazer dinheiro também, né? Porque às vezes pega 1, 2 projetos, captar clientes, que hoje é extremamente importante. Então, numa loja eu aprendi de um tudo, assim. E o que eu vejo, assim, de um diferencial no meu trabalho é que eu tenho uma fonte, né, de conhecimento que é montar um projeto executável. Que realmente não vai dar manutenção, que não vai dar problema. Porque eu entrei na Inusitar como secretária. Eu até não gostava que me chamavam de secretária. E aí eu dizia, não sou secretária. Porque eu queria ser a projetista, queria ser a design. Poxa, eu me formei, eu quero ser design. Mas eu entrei como secretária. E comecei a aprender do zero. Eu não conseguia nem atender o telefone da loja de tanta insegurança, assim. E aí eu fui aprendendo. E hoje eu vejo profissionais formadas há muito tempo que não têm o conhecimento que eu tenho por conta dessa escola que eu tive. Então isso foi muito importante, assim. Legal. Aprender a... E quando que aflorou o lado Sabrina empreendedora, assim, tipo, ganhei asas, agradeço até aqui, mas daqui pra frente eu quero dar novos voos? Então, aflorou quando eu vi que eu bati no teto. Não tinha mais para onde crescer. A loja não tinha, assim, como eu ter uma promoção, um cargo a mais, porque o que eu fazia era aquilo, saturou, né? E então eu disse, não.
Mas nesse ponto, me veio muita vontade, mas muito medo. E eu falei para uma colega, eu disse, poxa, eu quero muito montar meu escritório, poxa, seria tão legal. Só que como é que eu vou captar cliente? Da onde que eu vou tirar? Eu não conheço ninguém, eu sou de fora, vim pra cá, não tenho muitos amigos, vivo só pra minha filha e pra minha família. Então, eu permaneci um bom tempo, assim, pensando, não posso sair, porque onde é que eu vou arrumar cliente, né? E aí, no momento que eu comecei a estudar sobre o marketing digital, a estudar sobre as redes sociais, de forma bem sutil, bem leve, assim, mas comecei a pesquisar, eu disse, olha, eu posso fazer captação pela internet, eu posso desenvolver o meu Instagram, eu posso me posicionar e realmente tomar uma decisão. E eu tive. A minha saída realmente foi uma decisão. Hoje eu falo para as meninas no escritório: viva de decisão e não de condição. Então, enquanto eu estava esperando como eu ia captar os clientes, aquilo não saía do lugar. Agora, no momento que eu decidi, eu vou sair, tudo começou a fluir. Então, foi aí que eu. Não, vou crescer, vou me desenvolver e vai dar certo. Decidi dar certo e dei certo. Coisa boa. Aí teve apoio também familiar em casa, é bom ter essa conversa, né? Tipo, eu falei pro marido, né? O marido, o Eduardo, ele era diretor de uma empresa, né, de gás, super bem posicionado. E aí eu disse, Eduardo, eu quero sair, né? Você consegue me dar um suporte, né? Inventar ali. Aí eu comecei a desmamar, vamos dizer assim, né? sim. Comecei a sair, fazer essa transição. Então, eu saí e ainda fazia uns projetos para eles, assim, parceria, para poder atender. Eu tinha a maior carteira, então eu tinha muitos clientes, né? E até hoje, clientes me procuram por conta, né? São muitos anos. Então, eu fui fazendo um projeto por fora e aí comecei a, né, terminar de atender os clientes e tudo mais. E aí levou um tempo para eu realmente sair. Aí, quando eu realmente saí, eu disse assim, Eduardo, querido, pede demissão e vem trabalhar comigo, porque a gente junto consegue crescer muito mais. Porque eu acredito e na verdade né, que cada pessoa tem um perfil. E o meu perfil é mais ativo, é mais de atendimento, é mais comercial, né? E é nada administrativo. Então eu ganho muito dinheiro, mas o que eu faço com esse dinheiro eu não sei. E eu dava conta do meu dinheiro. Então, eu precisei de ajuda para poder fazer a gestão de uma forma inteligente. E foi o Eduardo somando comigo que fez realmente eu crescer. Foi aí que veio o boom, assim, de agora vamos endireitar as coisas e vamos fazer isso aqui virar um negócio. Porque até então eu não era uma empresa, era eu presa nos projetos, na gestão, no financeiro, na cobrança ali, né? Então, um momento que ampliou a mente e a gente conseguiu crescer. Que legal, Sabrina. E eu tenho acompanhado o teu trabalho, né? Assim, a gente, nas redes sociais, a gente já teve eventos juntos e tal. E aí eu vejo que tu tá sempre se capacitando, indo buscando mais conhecimento. Conta um pouco mais dessa tua ida pela busca, né? Ida pela melhoria. Hoje, quando eu e o Eduardo nos unimos, a gente visualizou que nós estudamos tantos anos. O Eduardo é pós-graduado, ele é formado em administração, pós-graduado, só que a gente estuda há muitos anos e não sabe o que é ser empresário. A escola não ensina a ser empresário. A escola não ensina como que tu vende teu peixe, como tu se posiciona, o que um empresário precisa saber. E a gente foi atrás disso, de conhecimento para realmente virar um empresário de verdade. Hoje eu sou uma empresária, mas até então eu não sabia nem o que era isso. E aí a gente começou a fazer mentorias, cursos, né? Hoje eu participo de uma mentoria que é lá em São Paulo, maravilhosa, que eu super indico para quem gostaria de alavancar não só o seu posicionamento empresarial, mas pessoal, né? Então a gente vem se evoluindo não só nisso, mas na mentalidade, né? Porque hoje, se você entende que você tem um programa mental que faz você ter uma repetição de ações todos os dias por conta daquilo que te criou na tua infância, você começa a entender, poxa, de repente se eu tiver esse nível de consciência elevado, eu consigo fazer diferente. Porque, sei lá, não sei se na tua infância tu ouviu isso, mas a minha mãe falava, não, eu não quero ser rica, eu tendo uma condição boa, tá bom. Dinheiro não dá em árvore. E aí aquilo tu cria aquela resistência, tipo, eu não quero ficar rica. Mas por quê? O que é rica pra ti? É poder ser bem-sucedida? Por que não ser, né? Você tem aquele saláriozinho que você vive com aquilo ali e tá tudo bem. Por que eu não posso mais? Por que eu não posso estourar? Por que eu não posso ganhar muito? Cara, deixa eu te contar uma história que semana passada, eu tô com uma bebê agora, a Maitê, né, de 7 meses. E aí, ela é uma bebê, mas assim, eu tava pra fazer ela dormir e eu assim, eu vou ler uma historinha pra você. Peguei uma historinha que ela não entende nada, mas
pelo menos para ter o lúdico, né? Uhum. Aí abri o livrinho, são 365 histórias pequeninas, tipo, uma por dia. Abri numa página aleatória, aí contou, na historinha, contou que tinha um senhor que era pobre, mas ele ia dormir bem tranquilo, em paz e feliz. Versus o outro senhor que era rico e não conseguia dormir porque ficava tenso com seus bens, que alguém poderia roubá-lo. E aí esse senhor que não conseguiria dormir chegou e doou uma parte para o senhor pobre. E o pobre que ganhou um pouco de dinheiro já perdeu a paz, não conseguia mais dormir porque alguém podia pegar aquilo que ele tinha ganhado doado. E aí ele devolveu pro senhor rico e ele ficou pobre e feliz. Aí eu assim, meu Deus, que história é essa, cara? É um programa mental. É um programa mental, assim, implantado numa criança. Tipo, espera, a gente tem que mudar esse cenário. Não, a pessoa ela tem que ter objetivos, saber lidar com isso, com equilíbrio, mas sair desse modelo mental que tem que ser pobre para ser feliz, entende? Muito, e na verdade, quantas vezes a gente escutou quando era criança? Ah, ficou rico, não fala mais com os pobres. Nossa, tem tanto programa mental que quando tu começa a ter um nível de consciência elevado sobre isso, tu começa a se policiar e não ensinar para os teus filhos isso, né? Então, como se o dinheiro fosse ruim, os empresários em si são defamados, como se o empresário em si fosse ruim, né? O vilão da história sempre. O vilão da história, exatamente. E o nosso país, o nosso ensino, eles formam pessoas técnicas, não empresários. Então, aquele que é empresário é aquele que busca ser empresário. Foi aí que eu realmente vi, assim, o quanto eu precisava. Entrar em mentorias, aprender a me posicionar. Hoje, eu já investi muito mais de 100 mil reais em mentorias para capacitação do meu CPF. Porque, assim, não existe CNPJ forte com CPF fraco. Então, tu começa a aprender que tu tem que capacitar você para tua empresa ser forte, né? Para você realmente conseguir crescer. E aí, imagino que lá no curso deu vários insights e tal, e realmente vai transformando, né? E aí, uma curiosidade. E não bate em ti a vontade de transmitir esse conhecimento, de ter mentoradas? Hoje, um ponto que eu venho pensando há muito tempo é o que eu quero para mim no futuro, né? E também a gente começa a amadurecer e pensar várias coisas. E a gente pensa muito também na nossa conexão com Deus, né? E eu venho muito conversando com Deus e vivendo assim, o que eu quero, pra que eu vivo? Por que eu vim aqui nessa terra, né? Eu tô vivendo muito de passagem, eu quero fazer algo diferente, né? E no momento que eu comecei a pensar no meu futuro, eu vi que no momento que você aprende, você agrega conhecimento, chega uma hora que você quer transbordar. E hoje o meu escritório está sendo super estruturado para rodar sozinho, né? Conseguir aprender a delegar. Então, eu não trabalho sozinha, tenho a minha equipe que me dá esse suporte, porque eu acredito que ninguém constrói nada grande sozinho, para conseguir trabalhar numa segunda oportunidade que tem no mercado, que é o ensino. Então, daqui pouco tempo, né, já está tudo estruturado para eu lançar a minha mentoria. E a minha intenção é achar pessoas interessadas, formadas tanto em arquitetura como design interiores, e ensinar elas a faturar seus primeiros 5 mil, 10 mil, 50 mil reais por mês, que às vezes a pessoa nunca faturou. Então, a minha intenção é poder transbordar para essas meninas e não só levar um conhecimento, mas também ter um propósito de vida, sabe? De acordar todo dia motivada a ajudar outras pessoas, né? Então, muito bom. Legal. E é uma forma de encadeia, né? Tipo assim, a tua mentorada vai executar um projeto, ela vai estar faturando, ela vai estar contratando umas pessoas e deve dar uma sensação boa que, uau, eu contribuí na evolução daquela pessoa. É muito legal, porque você vê ela iniciando, como outras pessoas que fizeram parte da minha história viram eu, né? Só que, claro, eu levei bastante tempo, né? Mas a intenção da mentoria em poucos meses, ela conseguir ter clareza das ações que ela tem que tomar. E tem personalidades e perfis diferentes. Como eu falei, eu encontrei o meu perfil, que é comercial, que é essa parte mais da ação. Mas tem meninas que são mais de trabalhar
são mais conformes, assim, a pessoa é mais estável, ela consegue trabalhar mais nos projetos e tudo mais. Então, você potencializar o que tu tem de melhor em ti. Não adianta me colocar sentado o dia inteiro projetando, que eu vou saber fazer, mas aquilo vai me gastar muito, muito mais energia. Então, eu tenho uma equipe que faz essa parte e eu faço toda a parte comercial, que para mim é uma delícia, né? De atender o cliente, fazer toda a parte criativa e tudo. O escritório, ele é junto, né? Todo escritório envolve, sim, o meu know-how, o meu conhecimento e toda a minha estratégia ali de projeto. Mas a parte de tempo de mesa, hoje é a minha equipe que faz. Mas na mentoria, a ideia é conseguir captar isso das meninas para ver o que você é boa. Vamos analisar e vamos potencializar isso. E ensinar ela como fazer, né? Os atalhos, né? Na verdade, ela vai estar contratando todo esse período de aprendizagem que tu teve, de desafios, é uma forma que hoje tu já tá mais esclarecida, mais madura, já tá há mais tempo no mercado. Então, tu vai facilitar a vida da mentorada, né? Com certeza, e ter uma pessoa para te tirar a dúvida e te motivar, que é um ponto que eu encontrei na mentoria. Aquela situação de, às vezes, tu tá desanimada e a pessoa vem, tu pode. Tá vendo? Ser racional, às vezes, no pensamento também, não só emocional. É isso, mas isso, faz isso. Vai, faz de novo, tenta de novo, deixa eu ver se tu fez direito, vamos fazer de novo, né? Então, dessa forma, me motivou muito e no momento que eu tava para baixo, com a energia baixa, tu dá um gás, porque o grupo em si dá um gás. Tu tá num grupo, no meu caso, eu tô num grupo de empresários que quer vencer, que quer ganhar, que quer fazer. Então, qual é o hábito que essa pessoa tem diariamente? Qual que é a vivência dela? O que ela faz diferente? Porque se tu parar pra pensar, o empresário que é muito bem sucedido, ele tem o mesmo cérebro que aquele que não é. Então, o que muda? Como que tu faz? Como que tu usa o cérebro ali? Ninguém é mais inteligente que o outro. É a forma de você… o que você absorve no teu dia a dia, né? Eu acredito que a mentoria, ela cria um ecossistema. É legal participar desse ecossistema, porque às vezes a pessoa estudou, se formou, só que aí, em volta dela, ela às vezes falar sobre esse assunto com um familiar, o familiar não tá nem pronto para isso, né? Alguns amigos, às vezes o amigo da infância, tá menos preparado ainda, né? E realmente precisa de alguém do meio, alguém do mercado, alguém que ela tenha esse acesso, ou seja, ela contrata esse acesso e aí, no médio e longo prazo, isso se paga, né? Porque ela vai se tornar uma profissional mais capacitada, melhor e mais evoluída. Com certeza, e em menos tempo, né? De forma assertiva, porque dentro de uma mentoria, a gente tem que visualizar que a gente está num grupo de pessoas que estão com o mesmo olhar, com a mesma direção. E nós somos a média das 5 pessoas que andam com a gente. E, gente, no momento que tu quer crescer, tem que deletar a amizade, tem que trocar o nicho, não adianta. Porque se você anda com pessoas que não querem prosperar e só te colocam para baixo, você também fica naquele meio. Porque, querendo ou não, é aquela convivência que tu tem, aquele círculo de amizades. E, às vezes, até familiar, tá? Tem que, às vezes, dar uma afastadinha para poder focar, para você poder crescer. E não é, não vou falar com as minhas amigas, não vou falar com meus amigos, não vou falar com a minha família. Não, é realmente, assim, se dedicar naquilo, né? E ter ambiência para ter um conhecimento, poder desfrutar de coisas que as outras pessoas estão fazendo e realmente cortar caminho, né? Para poder crescer. Isso foi um ponto bem positivo para mim, porque daí quando tu vê assim, poxa, aquela pessoa conseguiu, eu também consigo. Poxa, essa pessoa deu certo, ela fez isso, eu vou fazer também para ver se vai dar certo. E aí tu faz, nos grupos a gente faz videochamada, faz troca, né? Às vezes mesmo que tenha nichos diferentes, porque no meu caso a mentoria que eu tô, ela não é setorizada, não é nichada, né? Ela é para empresários mesmo. Então, você troca com vários nichos. E, às vezes, tu ajuda o outro com o teu nicho, né? Tu ensina e, enfim, sempre é uma troca, né? Uma via de mão dupla, né? Então, isso é bem importante. E aí, quando tu faz parte desse grupo que quer crescer, eles têm hábitos bons, né? E aí, faz com que tu se compare tipo assim, não declaradamente, mas internamente, olha só, ele pratica esporte, ou ele convive bem com a família, ou ele viaja, ele estuda. Uhum. E aí tu se compara, tipo assim, será que eu não posso evoluir também? Né? E aí tu evolui, e aí tu vai se desligando daquele grupo que tu conviveu até agora. Daqui a pouco tu vê que aquela conversa não faz mais sentido. Uhum. Às vezes tu vai no restaurante,
Aí, às vezes, tu faz um evento com a turma da evolução, vamos chamar assim, a turma que quer crescer. Daí eles trocam, falam sobre ideias, falam sobre lugares para se conhecer, sobre experiências gastronômicas, versus aquele grupo que tu andava e já coloca falando de pessoas, falando de política, falando disso, daquilo, no mau sentido, assim. E aí tu, cara, daqui a pouco tu vê que tu não se encaixa mais naquele Nossa, grupo. aconteceu muito isso comigo. Muito, assim. De amigos antigos vieram na minha casa e quando saíram eu disse, Eduardo, Não dá mais. Não dá mais, querido. Não tem como. Eu tô assim, um peixe fora d'água nesse meio, sabe? E no momento que tu tá em outro, né? Tu tem amigos ali que querem crescer. A gente sempre fala de novos insights, novas ideias. Tá, e o que tu fez aí no teu marketing que deu certo? O que deu bom? Vamos, né? Números, como é que é? Como é que tá teus leads? E a gente começa a captar assuntos que realmente interessam e que faz evoluir, que faz você crescer. E assim, é uma amizade leve, porém os assuntos maduros, né? Assuntos maduros, e aí quando fecha o casal mesmo, aí vai só pra frente, né? Tipo, é o mesmo propósito. E falando só pra frente, vamos falar de planos, vamos falar de novos planos aí. 2025 a gente tá chegando no meio de 2025, mas tem muito pra acontecer até o final do ano, né? Tem muita coisa, assim. A gente tá com vários projetos até. Agora a gente acabou de inaugurar a nossa sala, porque até então nós estávamos com o escritório remoto. Então, todo mundo home office, todo mundo trabalhando de casa. Só que como a minha hora ficou reduzida, eu via que o meu deslocamento, eu gastava muito tempo. Para ir até o cliente, voltar, ir até não sei o que, voltar. E eu disse, não, eu preciso de ter mais hora no meu dia. Então, eu reduzi, não, vamos centralizar todo mundo no escritório. E aí, a gente construiu a ideia do escritório, né? Então, o meu escritório hoje vai ser logo inaugurado. Eu já estou usando, já estou lá, mas ainda não está tudo 100% pronto. Quem me acompanha nas redes sociais já deu um spoiler, tá a coisa mais O espumante, linda. ele tá gelando, mas não abriu ainda. Tá gelando. Nossa, já tô muito ansiosa. Eu não sei como é que eu vou fazer, porque eu quero convidar todo mundo e a sala tem menos de 40 metros quadrados. Eu ainda vou precisar de um auxílio aí de alguém que é bom em eventos para me mandar uma ideia. Mas a ideia é realmente fazer uma inauguração bem legal. E aí a gente traz a equipe para trabalhar junto. Hoje a minha equipe tá, todo mundo, a maioria, vamos dizer assim, tô realmente concentrando de forma presencial, porque a gente consegue ter cultura, consegue ter troca. O cliente vem até mim para poder fazer a reunião, eu não vou cheia de sacola atender o cliente em casa, por mais que às vezes se torne necessário, mas a maior parte do tempo, o que o cliente busca? Eu acredito que o cliente, todos nós buscamos experiências. Então, no momento que eu procuro um Airbnb diferente, no momento que eu procuro um hotel, um restaurante, uma viagem, o que eu tô buscando? Novas experiências. Então, a ideia do escritório Sabrina Ferreira Interiores é trazer a experiência para a pessoa que tá lá visitando, de tipo, que legal essa mesa, como é? Que legal esse acabamento, poxa, como é que essa automação funciona? E tudo isso vai ter na sala para o cliente conseguir experimentar, ver como é que funciona, tocar no acabamento. Então, lá junta toda a minha equipe de parceiros, onde vocês também estão lá. Isso é um motivo de muita gratidão, porque quando eu tava no meio, assim, da muvuca, dizendo, Eduardo, o que nós vamos fazer agora? Porque para montar uma sala, várias coisas que a gente tem que pensar, né, e tudo mais, tem que ter muita organização e tudo mais. Ele disse, Sabrina, tu tem tantos parceiros maravilhosos, vamos fazer um espaço que tenha a identidade dos teus parceiros, porque isso tudo faz você ganhar e todo mundo cresce junto. Porque lembra que ninguém constrói nada grande sozinho. Então, isso tudo faz a ideia do escritório ser cada vez mais legal. E tudo isso vai para mídia, tudo tá nas redes sociais. As pessoas estão acompanhando, querem ver o resultado final. Não só os seguidores, os clientes, que estão mais animados que eu. Os clientes, às vezes, me ligam, Sabrina, e quando é que eu vou poder ir no teu escritório? Eu disse, calma, a gente não tá pronto, Quero tomar um cafezinho aí contigo. Quero tomar um cafezinho. Então, a gente vai inaugurar e vai realizar. E também temos a Casa Cor, né? Esse ano... Pera. Calma. O escritório vai ficar aonde? Ele é aonde, né? O escritório, no momento que eu tava pesquisando onde vou fazer o meu escritório, eu nem imaginava, né? Então, dei um Google lá, escritório. E a primeira sala que apareceu foi no Kaplats. E eu disse, acho que não vai dar no Kaplats, né? Porque querendo ou não, auto branding, né? Então, mas eu disse, vou ver. Por que não? Vou lá ver. Fui lá ver, me encantei, nada mais me agradou. E eu disse, cara, o Kaplats, ele tem essa experiência. Ele tem os mesmos valores do que eu quero pro escritório. Então, faz muito sentido. E eu acredito muito, Diogo, em Deus, sabe? E ele prepara tudo pra gente da forma que tem que ser.
Então eu acredito, eu vejo muitas mãos dele nisso e não tem como eu dizer que não, né, que foi eu, que foi meu trabalho, que foi meu esforço, não. Foi muito ele, sabe, que preparou as pessoas certas, o lugar certo, o momento certo e todo o recurso que foi ali investido. Porque se a gente olha a condição que eu tava, eu dizia, meu Deus, eu recém me mudei, recém vou casar, e aí eu tenho minha filha pequena, e aí o escritório é uma loucura. Só que quando você coloca nas mãos dele e diz, eu estou fazendo certo, eu vou fazer conforme a vontade dele, se for para dar certo, vai dar. Deu super certo, a empresa que a gente fez o aluguel da sala, fez tudo para dar certo, assim, foi muito bom. E aí a gente montou a sala ali no Caplatz. Caplatz é maravilhoso, né? E, além de ser um prédio bem localizado, alto padrão, tem a praça de alimentação ali embaixo, né? Tipo, para algum evento, alguma coisa. Muito bom. Parabéns. Sabe que o Queires, ele tá com um projeto, não sei se já falaram para vocês, também nem sei se vai ser aprovado, mas eles estão com essa ideia. Tem o Caplatz e agora eles estão construindo um novo empreendimento do Voa, né? Eles têm a sugestão, eles estão negociando para virar um passeio aquela rua toda ali, para não passar mais carro. Exatamente, a ideia é essa, e um dos pontos por eu querer ali também foi ter essa visão futura. E ali a ideia também que eu ouvi falar, assim, então não tenho dados exatos, que eles não divulgam muita coisa, mas é de ter esse mesmo marketing que tem ali na parte de baixo do Caplatz, ter no Voa também. Então vai ser o mesmo conceito. E aí um vai ficar só com gastronomia e o outro vai ficar com pontos comerciais. Então vai ficar bem legal. Eles têm um projeto de um supermercado ali também no Caplatz. Tem um crescimento muito bom, assim. Então, super bem localizado o escritório da Sabrina Ferreira. Então, logo, a gente já vai poder ir lá tomar um cafezinho. Com certeza. O que não falta naquela sala é um cafezinho. A gente é muito apreciador de café. E os clientes sempre me conhecem e já querem chegar e tomar um cafezinho. E ali também tem uma localização boa, não só para quem é da ilha, né? Quem é de São José, mas para quem é da ilha. Eu tenho bastante cliente da ilha. Tenho clientes de Balneário também. Então, a galera já chega mais fácil ali. Tem estacionamento, tudo com muito conforto, assim. Conforto, facilidade, né, para o cliente. Muito bom. E aí, vamos falar então de Casa Cor. Casa Cor 2025. Estou, né? Como eu falei, tem muitas mãos de Deus nisso, porque eu não estava me organizando para Casa Cor e quando eu recebi o convite foi uma surpresa. E não tem como não dizer que quando eu recebi o convite no Instagram, foi chamado pelo Instagram, pela organização da Casa Cor, eu falei para o meu marido, eu disse, olha, eu não estava programando isso, mas se for da vontade de Deus, vai vir as pessoas certas, o momento certo, o recurso, vai vir os parceiros, vai vir tudo. Então eu não vou me esforçar, eu vou botar nas mãos de Deus, eu só vou ir. Eu vou ir, vou, né, visualizar. Vou dar o passo, ele vai botar o chão. Exatamente, é exatamente isso. Eu vou dar o passo e Deus vai botar o chão. Porque a gente fica muito preocupado, ansioso, pensando no como que eu vou fazer. Não, eu vou ir. Se for pra dar certo, vai dar certo. Se não for, é só pra eu conhecer. E se não for da vontade dele, também não vai acontecer. Então, quando eu fui na primeira reunião, eu cheguei lá, eu assim, toda perdida, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer e tal. E aí a gente tava escolhendo os ambientes, eu disse, vou escolher aqui, né? Escolhi lá, eu disse, tem que escolher 5 opções dos ambientes para você poder, né, participar. E quem faz Casa Cor todo ano tem toda a prioridade de escolher. Então, se o ambiente que eu escolhesse fosse alguém que, né, escolhesse, eu não poderia fazer, eu teria que escolher outro. Então, por isso tem que botar 5. Eu disse, eu não quero 5, eu gostei só desse, eu vou botar só esse. Se for pra ser, vai ser. E aí, eu fui escolhida, fui convocada para fazer o ambiente em parceria com a Dimas. Então, eu tô muito feliz. Dimas Construções. Exatamente. Uma baita marca, é uma das maiores marcas da Grande Florianópolis. Eles são sensacionais. E aí eu comecei, então, pra eu participar, primeiro eu quero fazer uma reunião com a Dimas, pra eu entender, né? Eu disse assim, pra eles, né? E aí fiz a reunião com a Dimas, achei, assim, extraordinário. Todo o suporte que eles estão me dando no sentido de Casa Cor, né? Porque foi a primeira vez, então muita coisa também eu tive que aprender e ver, né? E a gente tá com o projeto praticamente pronto. E aí com a Dimas veio muitas parcerias novas, muitos fornecedores legais, diferentes de coisas que eu não tinha e tudo mais. Então é uma experiência bem bacana e eu tô muito animada e ansiosa, assim, pra poder fazer dar certo, né? Porque... E já pode dar spoiler, assim... Não sei até que ponto tu pode ou não. Mas assim, tipo,
Solta alguma coisinha pra nós aí. O spoiler é que vai ser uma sala de reunião. O meu ambiente vai ser uma sala de reunião. Mas não é aquela sala de reunião tradicional, da cadeira, da mesa. Que parece que alguém vai vender alguma coisa pra ti, né? A ideia do ambiente é poder mostrar um novo empreendimento da Dimas. Então, ali onde era o terreno da NSC, vai ser um prédio maravilhoso. E aí, na minha sala, quem se interessar e quiser conhecer mais do empreendimento, vai poder ser levado lá, tomar um bom café, beber um bom espumante, enfim, não sei o que exatamente a gente vai colocar lá de legal, mas já tô trazendo várias ideias. Com certeza café não vai faltar, mas vai ter um sofá bem gostoso, vai ter o telão para poder ver, conhecer todo o empreendimento. E o legal é que o meu ambiente ele vai ficar desde de manhã até de noite, ele não vai ser só no horário da Casa Cor. Então, quem quiser conhecer, vai lá conhecer e também não paga ingresso para entrar. Então, toda a parte de restaurantes, enfim, toda a parte ali, a parte de aromas também, vai poder entrar sem pagar o ingresso, né? Então, vai poder visitar quantas vezes quiser, sem enjoar. Então, vamos falar disso então. Eu acho que a nossa audiência vai gostar de saber disso. Então, a Casa Cor que tradicionalmente tu comprava o ingresso, começava o tour, e aí logo no começo do tour aí tinha um cafezinho, tinha os aromas, só tinha acesso se comprasse o ingresso. Então, dessa vez vai ter 2 etapas e 2 partes. 2 partes. A parte open, ali a parte aberta para durante o dia, tipo como se fosse um marketing. Uhum. Marketing. E aí depois tem os ambientes de visitação. Exatamente. A parte inicial, você entra fazendo a visita no tour correto, né? Porque mesmo que a nossa parte seja fora e possa entrar, a ideia é entrar pelo começo, né? Pela frente, onde vai ter todo o tour interno, que são muitos ambientes maravilhosos, vai ficar bem legal. E aí sai pela parte lateral, faz a parte externa, e aí começa a vir nos restaurantes e nas lojas, né? E aí o meu escritório tá ali no meio. Que legal. No meio de marcas fortes, né? Marcas legais, e tu tá agregando a tua marca, tá construindo a tua marca junto com… E é na frente do meu escritório, né? Eu disse, a hora que eu recebi o convite de Deus, olha, tu mandou na frente do meu escritório, eu posso ir a pé. Então, assim, se não for mensagem de ti, né, tua, eu acho que realmente… Eu tenho uma amigona minha que já veio aqui no podcast, que é a Fernanda Soares. Ela, eu acho que é uma das melhores vendedoras da Dimas Construções. E provavelmente vocês vão tomar um cafezinho junto. Com certeza, vai ter muito evento ali. Então, a sala… O legal foi pensar numa sala que vai ser um ambiente Casa Cor, como todos os outros, mas vai ser usado. Então, vai ter a experiência na sala, que é bem o conceito do meu escritório. Então, isso é bem bacana, assim. E aí, eu imagino que lá atrás, anos atrás, tu olhava uma revista Casa Cor, tu ia numa Casa Cor e tipo… Uau! Né? Tipo… admirando os ambientes, as pessoas, as arquitetas, os designers que ali faziam aqueles ambientes. E aí tu recebeu um convite, como é que foi essa emoção? Então esse foi o baque, assim, né? Porque eu nem imaginava, porque eu tô na correria do escritório e muitos projetos, graças a Deus. Mas quando eu recebi o convite foi um susto, assim. Tipo, olha que legal, nunca imaginei que eu fosse convidada, né? E aí que eu imaginei que fosse de Deus, assim, porque… Aí tu assim, Eduardo. Não, meu nome… Eduardo é meu financeiro. Ele disse, cancela, a gente não tem como agora. A gente tá montando escritório, vamos focar. Eu disse, não tem problema, a gente vai só ver, dar uma olhadinha. Vamos só dar uma conversadinha, só pra conhecer lá o pessoal do Dimas. Depois a gente, né, não faz. Mas foi tão perfeito, se encaixou tudo tão perfeito que… E aí… Esse gancho é para falar da força do digital. A gente vê que tu, Sabrina, que tu se dedica, tu trabalha. A gente sabe que é custoso no sentido de entregar energia, né? Tipo, às vezes quem olha de fora, fica só gravando vídeo. Não, espera. Além de tudo acontecendo, o escritório rodando, o cliente sendo atendido, projetos, obras rolando, tem essa dedicação pro digital, né? A que ponto que tu teve essa percepção? Quando que tu… Tipo assim, esse caminho é o caminho que eu tenho que trilhar? Eu comecei pensando no meu posicionamento lá no início, né? Eu tenho que me posicionar para eu conseguir captar cliente, porque hoje o nosso portfólio é o Instagram. Mas eu não imaginava que era toda essa
né? Toda essa proporção, teria toda essa proporção. Então, eu comecei a buscar conhecimento e entender que hoje o aluguel de uma sala na avenida mais movimentada, ela é mais caro. E hoje a avenida mais movimentada é a internet. E é de graça. Então, é todo aquele que não está investindo ainda. Então, se você tá ali, não gasta R$1 para fazer um vídeo no teu próprio celular e postar na internet. E transbordar conhecimento. Então, você pode impulsionar, você pode agregar dinheiro, ter toda uma equipe e profissionalizar tudo isso como hoje eu faço. Meu maior investimento da empresa hoje é em toda a parte digital. Equipe, porque eu não faço tudo sozinha. A gente tem toda a equipe. Realmente para poder profissionalizar e dar conta. Uma vez por semana não tem choro nem vela. Tem que gravar. É inegociável. Então, tem coisas na nossa vida de empresários que tem que ser inegociável. Como ver números, ver métricas, fazer reunião, fazer vídeos, né? E ter o digital bem impulsionado ali para poder realmente trazer, movimentar as redes sociais. E ganha muita autoridade, porque quando tu chega no ambiente, as pessoas já te conhecem, né? Tu vai numa loja, às vezes numa loja que tu nem conhece. Ai, tu é Sabrina. Poxa, que legal, te vi na propaganda. Eles falam propaganda, né? Te vi na propaganda, que legal. Parece que a pessoa já te conhece. E assim, eu atendo gente do Brasil todo. Então, os últimos projetos que eu fiz esse projeto em Chapecó, fiz projeto em São Paulo, vários. Tô tocando projeto em São Paulo. Até tô fazendo um bem legal agora, que eu tava vendo hoje, que é um salão de beleza muito legal, uma proposta bem bacana. Depois tem Joinville, enfim, vários lugares ali, tanto perto. Balneário Camboriú, tô com vários projetos lá. Então, você pulveriza o teu nome de forma que pessoas do Brasil inteiro conseguem... De forma que pessoas do Brasil inteiro conseguem te achar, conseguem te conhecer. E o céu é o limite, né? Quando você usa as redes sociais. Legal. E eu vejo que o teu conteúdo, ele é um pouco diferente dos outros, assim. Parece que tem um pouco mais de profundidade no que tu fala. Qual é a estratégia? Tu pode falar pra gente? Claro, a ideia do perfil, né? Como a gente falava anteriormente, como eu falei anteriormente, a ideia é ter um portfólio, né? Só que muito mais do que isso, eu vim estudando sobre o marketing digital e entendendo que hoje nas redes sociais está tudo muito ali, né? O Instagram, ele é muito... você vai vendo um vídeo, vai vendo outro, e aquilo fica muito sem nexo, assim, sem ensinar nada. Então, a minha intenção no meu Instagram é ensinar alguma coisa. Então, quem tá reformando, ou quem tá decorando, ou quem gosta disso, quem planeja, comprar um apartamento na planta, enfim, tá se preparando para pensar em fazer um projeto, ou reformar, ou enfim, ter desejo, né? Consegue me seguir e aprender alguma coisa. Então, a minha intenção é realmente transbordar, né? E não só para clientes, mas também para profissionais, que às vezes tem uma dica que não sabem. Isso eu não sabia, de repente, isso... Né, a gente tem visões diferentes, então, para todo mundo, agrega. Então, a minha ideia é sempre ensinar alguma coisa. Muito bom, parabéns. E tem uma perguntinha que eu acho que sempre é bom lembrar, ou pelo menos é bom pontuar, né? Porque muitas vezes alguém tá nos ouvindo e pode estar com dúvida, ou nos vendo, né? Que agora a gente tá no YouTube e a gente tá no Spotify também, então tem todas as plataformas aí. Qual o melhor momento para contratar uma designer de interiores? Quando começou a planejar ali o arquitetônico, tanto da casa ou até mesmo comprou o apartamento, né? Às vezes a pessoa compra na planta, já é legal fazer o contato com a gente, porque tem muitas coisas. Vou dar um exemplo do apartamento, tá? Se eu comprei um apartamento na planta, eu consigo fazer intervenções no apartamento, como mudar o piso ou mudar algum ponto elétrico. E quando eu faço isso na planta pela construtora, eu não perco a garantia. Então eu falo muito isso pro cliente, às vezes um ano e meio antes ali de ficar pronto, de pegar a chave, porque tem todo o processo de projeto e de aprovação a tempo. Então, no momento que eu comecei a planejar ali a compra, já é bom já se posicionando, e um ano e meio antes já dá para começar a visualizar. Então, no momento que eu peço para a construtora fazer uma alteração, eu mantenho a garantia e economizo tempo. Agora, se eu peguei a chave na mão, para daí eu alterar, primeiro que eu gasto muito mais tempo, né? Gasto muito mais dinheiro, porque eu paguei 2 vezes, que tudo que tá ali dentro eu paguei, e acabo perdendo a garantia da construtora.
Então, no apartamento, comprou na planta, não importa. Já vamos dar uma olhada, vamos se organizar, vamos planejar. E na casa também. A casa, no momento que você tá com o arquitetônico pronto, tá com a planta pronto, nem comecei ainda, você já pode contratar para realmente começar a planejar, porque daí a gente faz mudanças, às vezes, de ponto de hidráulica, faz um planejamento do gesso conforme a mobília. Então, o arquiteto que fez o planejamento estrutural, a gente até às vezes faz parceria. O cliente, ele já tem ali a parte da construção toda contratada, mas não tem interiores. Então, eu faço essa parceria com eles para eu conseguir ajudar e direcionar o que vai ser feito de alteração no arquitetônico mesmo. E isso é muito bom, né? Porque o contratante, ele vai receber um projeto e a obra vai começar ainda, a obra está começando. Ele tem condições de maturar se é isso mesmo que ele quer, né? Tipo, aqui gostei desse ambiente, aqui vai ter uma TV mesmo. E aí ele consegue visualizar o ambiente que ele vai conviver por muitos e muitos anos. Assim, no momento que a gente pega um projeto para fazer que tá com pouco tempo, o cliente, às vezes, ele tem uma rotina intensa. Então, ele nem consegue parar para pensar. E muitas vezes tu fala e o cliente, tá, é isso mesmo. E aí, depois chega na hora da execução, puxa, não era isso que eu queria. Mas não quer dizer que a gente não falou, mas é que é tanta informação, é tanto detalhe, porque é algo personalizado. Tudo que é personalizado tem que ter ali bastante dedicação para poder dar certo. Então, quando a gente faz com calma, com tempo, a gente faz a ideia de projeto, o cliente dá uma pensada, amadurece, faz de repente um ambiente por vez. A gente personaliza o atendimento até pelo perfil do cliente. Então, tem clientes de todos os tipos, né? Então, a gente realmente entende se ele é mais visual, se ele é mais técnico. E aí, faz uma apresentação personalizada para ele conseguir digerir tudo aquilo e… eu quero fazer essa alteração. Então, vamos já personalizar, porque… Eu sempre falo no escritório, na dúvida a gente não faz nada, a gente faz na certeza. Então, no momento que aprova o projeto, tem que estar com certeza que é aquilo que ele está querendo para executar. Excelente. E aí, tu vai construindo, tu vai impregnando na vida das pessoas todo esse conhecimento adquirido, tu vai criando ambientes que eles vão criar uma família ali dentro. Isso deve ser muito gratificante, né? Na hora que eu conheço o cliente, eu sempre trago o nosso método, né? O nosso método do escritório consiste em 6 pilares. E dentro dele, eu sempre lembro o cliente que o projeto, ele nasce da rotina do cliente. E é tudo pensado dentro da realidade do cliente. Para realmente fazer sentido para ele. Porque muito mais do que um projeto bonito e assinado, eu quero algo que faça sentido para o cliente. Porque se tu parar para pensar, eu comprei um apartamento, ok. Qual o momento de vida que essa pessoa tá? Ela tá vivendo alguma coisa. Ou ela tá se casando, ou ela vai casar, ou ela quer mudar da casa para apartamento para ter mais conforto ali na questão do prédio. Ou ela, enfim, aumentou a família, ou alguma coisa tá acontecendo na vida dela. Então, tu faz parte desse momento. Ela divide contigo esse período da vida dela. Então, é muito importante. Você tem que fazer com muita responsabilidade para isso ser bom para um longo tempo, para ser uma experiência boa. Porque a gente sempre fala assim, na parte de móveis, de obra, de design, de arquitetura, é muito fácil de dar errado. Então, no momento que tem que ser feito com calma, pensando, com bons profissionais, para realmente fazer dar certo, assim. Excelente, excelente. Olha, o que eu tenho para falar agora é triste, mas é verdade. Nosso tempo tá acabando. E aí eu vou partindo para umas perguntinhas finais, assim, que são mais pro lado pessoal da Sabrina. E aí eu pergunto, o que a Sabrina gosta de fazer aos finais de semana? Quais os seus hobbies? Quem que é a Sabrina fora do conteúdo e do escritório? Eu, Sabrina, adoro muito apreciar a gastronomia. Amo ir num restaurante bom, comer bem, viajar. Eu tô amando esse lance de mentoria, de aprendizado, porque daí eu viajo o Brasil todo, pra lá e pra cá. Então, isso é muito legal. E aquele momento também com a minha filha, né? Aquele momento também que não… Qual o nome dela? Emanuele. Eu e a Emanuele, a gente gosta de fazer nada juntos, assim. A gente deita no sofá, fica de pijama, momento preguiça. assiste um filme, come uma pipoca. Então, isso não tem preço que pague. É a coisa mais maravilhosa. Eu adoro fazer isso no final de semana. Que massa. Ô, Sabrina, e o que não pode faltar? Assim, objeto, ambiente, alguma coisa assim, na casa da Sabrina?
O que não pode faltar é o meu cafezinho, o meu cantinho do café. Cantinho do café. Eu sempre falo que o café não é só um café, ele é um evento. A gente vai se sentar e vai tomar um cafezinho. Então, ali a gente tem uma reunião familiar, a gente tem uma reunião entre amigos, a gente tem um momento do café. Então, na minha casa não pode faltar. O café sem pressa. O café sem pressa, não pode faltar o cafezinho. Coisa boa. E aí, vamos para os recadinhos. Quem quer deixar um recado para quem está nos assistindo, para o Eduardo, para a Emanuele? Eu quero deixar um beijo muito carinhoso, um abraço muito carinhoso para minha família toda, inclusive pro meu maridão que tá do meu lado, que se eu tô aqui sentado nessa cadeira hoje, é muito por conta dele, tá somando comigo em todas as etapas do escritório. E pra minha filha, que é a minha motivação diária, maravilhosa, filha, amanhã amo tanto você. Ai, meu coração nem aguenta. Coisa boa. E quem quer seguir a Sabrina, onde é que encontra? Eu estou em todas as plataformas, @Sabrina Ferreira Interiores e no Caplat. Se você também aprecia um bom cafezinho de todos os tipos, italiano, expresso, enfim, dolce gusto no expresso, todos eles a gente tem lá pra gente poder sentar e ter um momento de conversa realmente sem pressa, pra poder pensar em planejamentos de obras futuras e apartamentos e sonhos. Coisa boa. Essa mulher é um fenômeno, é um canhão de trabalho e audiência. Eu vou agradecendo seu carinho, sua audiência até agora, porque a gente disputa na internet minutos, né? Segundos, na verdade. E aí a pessoa que nos acompanhou até agora, nos deu esse privilégio, né? De nos ouvir até esse momento. Então a gente tem que agradecer de coração. Eu também convido para nos seguir nas redes sociais. O podcast é o @Milão Conecta e também a loja Milão Acabamentos. O canal no YouTube é Milão Acabamentos e também no Spotify. Isso tudo aí. Aí é aquele pedido tradicional de se inscrever no canal, ativar o sininho, que a gente agradece de coração. Eu sou o Diogo Bessa, eu agradeço muito e a gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Valeu!